Salve, salve pessoal! E aí, como é que vocês estão, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo. E hoje nós vamos resolver uma das questões mais difíceis sobre cinemática, uma questão do Enem 2017. Então, sem mais delongas, questão na tela. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Pessoal, é o seguinte, a questão está querendo saber qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada final. Então a primeira coisa é a gente calcular qual é a distância que o motorista atento percorreu até a parada total. Notem que em momento algum a questão nos deu tempo. Se nós não temos o tempo, o que a gente vai usar? A equação de Torricelli. Portanto, o carro A, nós vamos utilizar V ao quadrado igual a VO ao quadrado menos 2A delta S. Por que menos? Porque trata-se de uma desaceleração, aceleração negativa. Então nós teremos que a velocidade final vai ser zero, porque é a parada do carro. Zero é igual. A velocidade inicial da frenagem é 14 metros por segundo. A questão falou isso pra gente. 14 ao quadrado menos 2 vezes essa aceleração, a questão também nos deu 5 metros por segundo ao quadrado. E nós vamos calcular o ΔS. Portanto, 14 ao quadrado vai ser 196 menos 10 ΔS é igual a zero. Então, 10 ΔS é igual a 196, o que nos dá aqui o espaço percorrido pelo carro do motorista atento é igual a 196 sobre 10, que é 19,6 metros. Encontramos a distância percorrida pelo motorista atento. Agora, e o motorista desatento? Aquele que estava utilizando o celular enquanto dirige. Qual a distância que ele percorre a mais que o motorista atento até parar? Bem, a questão falou que ele levou 1 segundo a mais para começar a frear. Portanto, a velocidade inicial de frenagem não vai ser mais 14 metros por segundo. Vai ser quanto? Vamos fazer a conta. A velocidade final antes da frenagem é igual à velocidade que ele estava mais a aceleração dele vezes o tempo. Então, a velocidade que ele vai estar no momento da frenagem vai ser igual a 14 mais a aceleração, é aquela aceleração inicial, quando os dois carros aceleram juntos, a 1 metro por segundo ao quadrado. E quanto tempo ele ficou acelerando a mais do que o primeiro? 1 segundo. 14 mais 1 é igual a 15 metros por segundo. Ou seja, o carro atento do motorista atento freou a 14 metros por segundo e percorreu essa distância até parar. O motorista desatento ficou 1 segundo ainda acelerando antes de frear. Então qual foi a velocidade dele no momento da frenagem, do início da frenagem? 15 metros por segundo. Ele ficou 1 segundo submetido à aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos partir agora dessa velocidade para descobrir a distância que ele levou até parar. Vamos lá? Mais uma vez utilizaremos a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado menos 2A ΔS. A velocidade final será zero, porque ele tem que parar. A velocidade inicial não vai ser 14, vai ser 15. Menos 2 vezes a aceleração de 5, a questão nos diz que a desaceleração é a mesma para os dois carros, vezes o ΔS. Portanto, 225 é igual a 10 ΔS. ΔS, portanto, é igual a 22,5 metros. Agora um detalhe muito importante.
Muita gente chegou nesse resultado, calculou essa diferença e marcou a alternativa incorreta. Acontece que a distância total percorrida pelo carro B, ou o carro do motorista desatento, não é apenas essa distância de frenagem. Lembra que ele ficou 1 segundo a mais sendo acelerado até começar a frear? Esse 1 segundo a mais que ele ficou acelerando, ele percorreu uma distância ali também. E é essa distância que também deve ser levada em consideração no cálculo final. Vamos calcular essa distância? Então vamos lá. O motorista atento levou 19,6 metros para parar. O desatento levou 22,5 metros até parar. Porém, ele ainda percorre uma distância naquele 1 segundo. Para a gente calcular essa distância, a gente usa a função horária da posição do movimento uniformemente variado, que é S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. S igual a SO, quando a gente passa o SO para o lado de cá, fica S menos SO, que é exatamente o ΔS. Então, ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Então, o ΔS será a velocidade inicial. Estamos falando do momento em que ele está a 14 metros por segundo. Dos 14 metros por segundo até os 15 metros por segundo. Esse tempo a mais que ele percorre. Então, nós teremos 14 vezes 1 segundo, mais a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, sobre 2 vezes o tempo de 1 segundo ao quadrado. Então, esse ΔS será 14 mais 1 meio. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 meio é 1 meio. 14 mais 1 meio dá exatamente 14,5 metros. Isso quer dizer que o motorista desatento percorre 14,5 metros para então iniciar a frenagem e durante a frenagem ele ainda percorre 22,5 metros. Então, retomando aqui, pessoal, enquanto o carro do motorista atento percorreu 19,6 metros, o do motorista desatento percorreu 22,5 até parar e 14,5 até começar a parar. Então, um total de 37 metros. Essa diferença dá 37 menos 19,6, que é exatamente 17,4. Agora uma dica, pessoal. Para vocês fazerem essa conta aqui de forma mais rápida e de cabeça, finge que esse 19,6 é 20. 37 menos 20 daria 17. E aí você só acrescenta 4 décimos, que é exatamente a diferença do 20 até o 19,6, que vai dar 17,4 metros. Então, se eu te ajudei de alguma forma, se você gostou da minha resolução, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e tenha muita atenção nas questões de cinemática do Enem, porque esse é um distrator muito comum nessas provas. Beleza? Até a próxima, pessoal!